Atenção, nós podemos estar prestes a ver a maior bolha financeira de todos os tempos. Peraí, foi o que Michael Burry falou. O homem que não só previu a crise financeira de 2008, como ganhou muito dinheiro apostando na queda do mercado. Sim, ele mesmo. E agora ele está nos alertando sobre uma bolha maior ainda, velho. Algo pior do que a recessão de 2008, por incrível que pareça. Uma bolha que pode afetar todos os setores da economia e destruir o seu patrimônio permanentemente. Tá bom, eu sei que eu tô meio ursão, mas faz parte da vida, né? Nós estamos falando, pessoal, de uma queda longa e constante no mercado financeiro. Taxa de desemprego em alta, queda na produtividade e uma inflação alta por um longo período de tempo. E aí eu te pergunto, fofa, você tá preparado para uma situação dessas? Bom, no vídeo de hoje nós vamos explicar por que o Michael Burry está fazendo essas afirmações, discutir se realmente podemos estar correndo um perigo maior do que a gente imagina, principalmente vamos falar onde ele vai estar investindo nesse momento agora e como nós podemos nos proteger. Caso esse maluco esteja certo novamente, né? E o cataclisma financeiro acontecer. E cara, eu não quero fazer o papel de nenhum cavaleiro do apocalipse aqui, apesar que eu ando muito com o Igor Munstock, né? Mas sim preparar vocês sobre o que pode acontecer com a economia caso as previsões de Michael Burry estejam corretas mais uma vez, beleza? Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de mercados voláteis há pelo menos 400 milhões de anos e aqui nesse canal a gente aprende a surfar as movimentações dos mercados para enriquecer e cuidar de quem a gente ama. Tudo o que eu te peço é para você se inscrever aqui nesse canal, curtir esse vídeo para ajudar o maior número de pessoas possível e desfuder o Brasil. Combinado? Então vamos lá. Se você nunca ouviu falar de Michael Burry, pessoal, ele é o homem que basicamente previu a bolha no setor imobiliário dos Estados Unidos lá em 2008. A bolha que causou a crise de 2008, né? Essa história de como ele ganhou dinheiro apostando, né, literalmente contra os mercados, foi retratada em diversos filmes por aí, como, por exemplo, nesse cartaz aqui, ó, The Big Short, ou A Grande Aposta, se a gente traduzir para o português. Eu recomendo todo mundo assistir esse filme sempre que eu posso. E desde que ele previu essa crise e ganhou basicamente milhões de dólares shortando o mercado, ele ganhou muitos holofotes. As pessoas, elas ficam muito atentas ao que ele diz e principalmente elas se preocupam muito e veem onde ele investe, né? E recentemente, pessoal, Michael Burry ele começou a nos alertar sobre uma outra crise que seria muito maior e muito pior do que a crise de 2008. Uma recessão, cara, que poderia durar aí vários e vários anos, segundo ele. E se a crise de 2008 foi devido aos empréstimos de altíssimo risco, como as hipotecas nos Estados Unidos, quais seriam então as causas dessa próxima crise, né? Por que o Michael Burry ele está enxergando tanto risco no mercado? Então fica até o final desse vídeo e se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Então, enquanto muitos acham que a economia está se recuperando, né? Michael Burry acredita que, na verdade, nós estamos indo todos pro buraco. Para não dizer outra coisa, tá ligado? Imagina que a economia é como uma bexiga. Quanto mais crédito e incentivo o governo dá, mais as pessoas assopram essa bexiga e essa bexiga vai inchando até que ela explode. E como que tem andado essa bexiga, né? O tamanho dessa bexiga ultimamente? Cara, de 2020 para cá, quando as pessoas elas foram obrigadas a ficar em casa, né? Toda atividade econômica ela foi reprimida. Ela foi basicamente travada. É como se o governo tivesse esvaziado essa bexiga à força. Essa bexiga ficou completamente murcha, vazia. Né? Vocês lembram daquela queda de 50% dentro de um dia de todos os mercados voláteis? Eu lembro bem. 12 de março de 2020. E para que tudo não quebrasse naquele momento e as coisas continuassem funcionando, o governo americano criou pacotes de estímulo injetando uma quantidade enorme, cavalar de dinheiro na economia. É basicamente como se eles mesmos assoprassem essa bexiga para não deixar ela desaparecer, sumir do mapa. Só que à medida que as pessoas voltaram às atividades, elas voltaram a assoprar essa bexiga. E aí a inflação praticamente, disparou. E o Federal Reserve, vendo que essa bexiga estava crescendo muito rapidamente, resolveu aumentar as taxas de juros para tentar esvaziar um pouco essa bexiga lentamente e não deixar que ela continuasse a se encher rapidamente até que tudo colapsasse. À medida que o Fed aumenta a taxa de juros, ele derruba o preço dos ativos e as pessoas, consequentemente, deixam de investir. Elas começam a fazer o quê? Poupar. Até a recessão fazer o quê?
passar, exatamente. O problema é que esse aumento de taxa de juros pode não ser o suficiente. A bexiga continua se enchendo com mais força do que ela se esvazia. E se a velocidade desse dinheiro entrando no mercado for maior do que a velocidade do Fed de apertar a economia com a taxa de juros, essa bexiga pode explodir. Então nós já vimos isso acontecer na década de 70, quando o Fed tentou afrouxar um pouco a política de juros e a gente viu uma segunda onda de inflação. Nessa época, pessoal, tanto os preços eles estavam subindo, quanto a taxa de desemprego também. E aí que mora um perigo. As pessoas podem estar sem emprego, enquanto as coisas também ficam cada vez mais o quê? Mais caras. E é isso que o Michael Burry acredita que podemos viver nos próximos anos. Será que a gente está repetindo esse passado? Nós estamos diante de uma nova bolha econômica? Bom, para responder isso, pessoal, primeiro a gente tem que entender o que forma uma bolha financeira, né? Por que ela acontece? Na minha opinião, tem 3 coisas que a gente pode identificar como uma bolha, né? Que são excesso de liquidez, comportamento irracional dos investidores e atividades fraudulentas no mercado, né? Então vamos pegar, por exemplo, a bolha de 2000. Cara, a bolha de 2000, a bolha.com, né? Nessa época nós tivemos um excesso de liquidez sendo direcionada a empresas de tecnologia. Então nós tivemos uma série de IPOs no setor de internet de tecnologia. As ações elas começaram a subir, violentamente, sendo que muitas não tinham fundamento algum. Então foi um momento de, completo delírio e irracionalidade dos investidores. Além disso, nós também tivemos algumas fraudes, como a Word.com, por exemplo, que parecia uma empresa muito promissora na época, mas que se revelou ser uma grande fraude, né? E em 2008, hein, fofa? Então, a bolha de 2008, a gente viu um excesso de liquidez das instituições financeiras que concediam empréstimos para financiamento imobiliário. Então, até mesmo para aqueles que não tinham capacidade de arcar com as dívidas, né? Esses empréstimos, eles eram agrupados e vendidos a investidores, muitas vezes com uma classificação de risco mentirosa. Eles prometiam, as 6 primeiras parcelas vão ser 1/3 do preço. Aí passou 6 meses depois, a pessoa se acostuma a pagar aquela mensalidade e depois de 6 meses a mensalidade triplica, né? Que é o valor original. E aí, cara, foi tão exagerado, pessoal, que tinha tanta gente investindo nesse tipo de classe de ativo que bastou poucas pessoas deixarem de pagar o financiamento que todo mundo foi comprometido. E aí foi uma quebradeira generalizada, né? Que levou até mesmo à falência de vários bancos, como, por exemplo, lembro muito bem dessa imagem, né? O banco do Lehman Brothers, que era o 4º maior banco de investimento dos Estados Unidos, não era pouca coisa. E agora você deve estar se perguntando, podemos estar vivenciando algo parecido? Então vamos lá. Cara, a gente viu um excesso de liquidez no mercado nos últimos anos? Se pergunte aí. Sim, nós vimos um excesso de liquidez causado pelo governo. Liquidez que foi parar na Bolsa de Valores, no mercado de criptomoedas e principalmente na Bolsa de Valores no setor de tecnologia. Então nós vimos que logo após a pandemia nós tivemos uma recuperação totalmente acentuada que levou a S&P 500 ao seu topo histórico. E assim como na década de 2000, 2021 também foi um ano de muitas IPOs. Tivemos 1.035 IPOs em 2021. Vimos comportamento racional dos investidores? Sim, vimos ações de tecnologia, criptomoedas de metaverso, de gamecoins subindo violentamente. Então um monte de porcaria que não vale bosta nenhuma subindo ao infinito. E vimos também atividades fraudulentas, como foi o caso da FTX e como eu acho que vai ser o caso de várias outras empresas que ainda nós não vimos quebrar, mas que podem quebrar à medida que começa agora, entre março e abril, o resultado do balanço do primeiro trimestre de 2023 de diversas dessas empresas. Então pode ser mesmo que essa bolha esteja estourando. Como já comentei no último vídeo sobre recessão, ainda nós temos empresas altamente endividadas que não geram fluxo de caixa nos Estados Unidos, muitas empresas zumbis. Basta cara um pequeno obstáculo na cadeia de produção, como por exemplo a falta de matéria-prima, o aumento na taxa de juros, para fazer todas essas empresas quebrarem de vez. E realmente, Michael Burry já vem nos avisando disso há algum tempo. Inclusive, ele continua acertando seus trades. E olha só que curioso, no dia 31 de janeiro, ele postou no seu perfil do Twitter a seguinte mensagem. Olha só. Sell, venda, né? Então, após esse tweet, o S&P 500 saiu dos 4.500 pontos e foi parar nos 3.500 pontos e tem mais. De acordo com Burry, essa queda que vimos no S&P 500 foi somente o início. Podemos ainda ver o mercado repetir os movimentos de 2001 e
e 2002, quando o mercado deu um respiro e depois continuou a cair violentamente. Existem muitas similaridades, pessoal, no gráfico e também na narrativa, né, no excesso de liquidez, entre o momento que nós estamos vivendo agora e as outras recessões que nós tivemos no passado. E qual é a previsão de Burry para o futuro, então? Pessoal, a previsão dele é que podemos até ver uma inflação mais baixa na primeira metade de 2023, possivelmente até negativa, mas que assim que a economia der sinais de recuperação, vamos ver um novo pico de inflação nos Estados Unidos, pois o governo, segundo ele, está sem saída. O Banco Central americano ele vai precisar subir a taxa de juros por mais tempo e manter essas taxas altas por mais tempo. E a gente vai ver uma segunda pernada de baixa no mercado. Pelo menos eu acredito nisso. Então o mercado ele pode cair entre 20% e 30%, talvez até mais. E muitas dessas empresas fantasmas que eu comentei, elas vão quebrar, pessoal. O problema disso é que uma queda de 20% a 30% no S&P 500 é uma queda de trilhões de dólares sendo enxugados da economia numa velocidade brutal. Isso não é algo fácil de se recuperar, algo doloroso, leva muito tempo e paciência. Então não achem que eu estou torcendo para que tudo caia e o mundo, sei lá, que se foda, né? Não, eu quero que você proteja o seu dinheiro, o teu patrimônio e o patrimônio da tua família. E o que nós podemos fazer então, Augusto? Michael Burry tem uma firma com quase 300 milhões em ativos sob gestão. Ele é obrigado a divulgar as suas posições e o que ele está fazendo. Toda empresa com mais de 100 milhões de dólares sob gestão é obrigada a fazer esse relatório. Então nós conseguimos saber onde ele está investindo. Só que isso tem um atraso de mais ou menos aí 45 dias. E a gente não consegue ter, por exemplo, um panorama completo da sua carteira. A gente consegue ver somente as ações que ele tem investido nos Estados Unidos. Então a gente não consegue ver posições vendidas, né? Posições shortadas, nem quanto de caixa disponível ele tem. Mas a gente consegue ter uma noção e olhando o portfólio dele, a gente vê que ele não é um cara que simplesmente fala da boca para fora. Ele realmente coloca a pele em risco, é isso que eu valorizo muito nele. Então, se antes ele tinha mais ou menos aí 160 milhões investido em ações, agora ele tem menos de 50 milhões e o restante dos 300 que a empresa dele tem sob gestão. Cadê, né? Cara, o restante está em outros mercados, como o Reino Unido, Japão e outros tipos de ativos em outros países que nós não sabemos se são operações shortadas ou não, se ele está apostando contra o mercado novamente ou não, como ele fez em 2008, ou se simplesmente é um caixa e ele está esperando a turbulência passar. Algumas empresas que ele está investindo de acordo com o último relatório disponível são empresas de principalmente varejo chinês, como Alibaba e JD. Tem também o Black Knight, que é uma empresa que fornece serviços de análise para crédito imobiliário, a MGM, que é uma rede de hotéis, e a Coherent, que é uma empresa do setor de lasers e manufatura de microchips que passou por uma fusão aí recentemente. Não dá para entender exatamente quais são as intenções dele com esse portfólio, mas o importante é a gente notar quanto dinheiro ele está deixando fora do mercado ou apostando em queda. Então, basicamente, ele tem somente 25% investido através da Bolsa Americana e 75% do portfólio dele permanece basicamente um mistério. E eu, Augusto Bax, o que eu faria, né? O que eu tô fazendo diante desse cenário? Bom, pela minha experiência, pessoal, e pelo que eu leio de outros investidores que já passaram por outras recessões, me parece que nós vamos sim ter mais uma pernada forte de baixa. É a minha expectativa ainda para este ano. Ainda acredito que Bitcoin possa bater os 12 mil dólares por unidade e Ethereum 800 dólares por unidade. Possivelmente seguida de uma recessão um pouco mais prolongada. Eu acredito que o Fed eventualmente vai precisar subir mais ainda as taxas de juros e dar uma limpada no mercado. Eu ainda vejo excesso de liquidez no mercado, ainda vejo gente investindo loucamente em meme coins e acho que nós só vamos encontrar o verdadeiro fundo do mercado quando começar a fase da depressão no ciclo de mercado. A hora que essa loucura acabar, realmente eu acho que nós vamos estar próximos da queda mesmo, do verdadeiro fundo do mercado. E pelo que eu tô vendo no gráfico semanal do S&P 500, tudo indica que o mercado deve sim cair mais 20% a 30%. O mercado cripto pode cair novamente mais 50%, podendo levar o Bitcoin, então, realmente para os nossos fatídicos 12 mil dólares e o Ethereum para 800 dólares, apesar de que muitos discordam e insistem que dessa vez é diferente, né? Então eu mantenho 20% comprado nesse presente momento, 80% vendido. Eu não me importo se o mercado vai cair ou se o mercado vai subir no curto prazo. Sigo fazendo minhas compras fracionadas dos ativos bem fundamentados, aqueles ativos que eu acredito pro longo prazo, para capturar com toda a calma e paciência do mundo esse movimento de baixo. Então eu quero ter dinheiro para quando o ursão der aquela
patada e derrubar os mercados. E também eu quero ter caixa para aproveitar todas as oportunidades que vão aparecer. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas piscinas de liquidez no final de semana, principalmente utilizando dólar e criptos que eu quero acumular por longo prazo, entre outras estratégias de DeFi de menor risco. Aí você se pergunta, mas Augusto, também quero aprender a fazer isso. Pois é, se você quer aprender a construir um patrimônio sólido, se aproveitando dessas movimentações de curto, médio e longo prazo do mercado, basta clicar no primeiro link da descrição, se cadastra na lista de espera da próxima turma do Crypto Blinders, na verdade, a segunda temporada do Crypto Blinders, o melhor e o mais completo curso de criptomoedas do Brasil. Lá você vai aprender com os melhores instrutores tudo o que você precisa saber para construir riqueza, cuidar da sua família, assim como eu e os meus mais de 10 mil alunos que nós temos, tá? Então, pro vídeo de hoje é isso, pessoal. Comentem o que mais vocês querem ver aqui no canal e até a próxima. Tamo junto. Abração.